Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube Conjuntura Política e Econômica. Se inscreva no meu canal, aperte os sinos para receber as notificações. Obrigado a você que tem compartilhado e contribuído para o crescimento do canal conservador. As vozes conservadores, que a maioria de nossa nação não pode se calar diante de tantos desmandos disfarçados de democracia. Isso, na verdade, é neomonarquia. Se levarmos em consideração toda essa equipe de transição, a qual está em Brasília no momento, demonstra que o ex-presidiário de São Bernardo do Campo se encontra totalmente inseguro daquilo que ele vai realizar nos mais diversos contextos que são inerentes à sua governabilidade. Não só pelo fato dele querer furar o teto de gastos e causar os problemas que já causou no mercado financeiro na semana passada, mas sim pela institucionalização direta da velha oposição, toda em complemento às suas bases de governo, como também do loteamento dos cargos públicos. Não é que a nação está deficitária economicamente falando. O problema é que esse modelo de governo todos nós já conhecemos. Eles gostam da máquina inchada, máquina que causa altos custos para a nossa economia e não permite que o país dê um passo para frente. A estrutura do Estado fica maior, os favores e os atributos do corporativismo entre o governo e a política partidária se torna um loteamento que inibe o crescimento de adversários. E assim nasce os escândalos de corrupção dos mais violentos, daqueles que nós já conhecemos. Por exemplo, o PSDB durante muito tempo foi a via alternativa de quem era anti-PT. Na verdade, eles só utilizavam o eleitorado da direita conservadora com os velhos intuitos de sobrepor razões, criando uma falsa polarização entre eles mesmos. Isso significa dizer, em todos os respectivos contextos, haviam-se duas frentes com o mesmo propósito, com a mesma política econômica e também com o mesmo intuito corruptivo, porque a base do Congresso era praticamente a mesma dentro de diversos partidos políticos. Afinal, a confederação partidária se utilizava entre o Nordeste e boa parte do Sudeste e do Sul do país, que seria o PMDB, o PFL e até mesmo o PSD. Esse mais tarde que veio a se fundir com o PTB. Pois então, meus amigos, precisamos entender o seguinte, que na atual conjuntura existe o PL, que já declarou sua oposição ao governo, e assim esperamos que prevaleça até o fim. Afinal, essa seara do conservadorismo liberal, que fez do PL a bancada mais satisfatória do Congresso Nacional, foi a que colocou o PSL no páreo na eleição passada e que também serviu para ressurgir o DEM. E como houve declínio de ambas as partes, eles articularam as fusões, chamando agora de União Brasil, o que na verdade tirou a identidade do DEM e se transformou num PSL com um discurso de menos burocracia, e isso atrai, de certa forma, boa parte do eleitorado conservador. Não é à toa que a candidatura da senadora Soraya Tronic foi apenas um pequeno respaldo de falsa terceira via, onde ela puxou muito mais para o lado do ex-presidiário de São Bernardo, querendo
jogar a culpa no nosso presidente mediante a pandemia, como fez Dona Simone Tebet também, e ela em muitos momentos mostrava que estava em comunhão com sua ex-professora de universidade. Logo, Soraya Tronic, ela apenas utilizou o nome de Marcos Sintra com o intuito de utilizar o discurso liberal. Porém, com a separação de ambas as partes no segundo turno, demonstra que havia uma combinação, a nova confederação. Tanto é que Bivar diz, sem questões fisiológicas, quer um Brasil melhor e a democracia precisa prevalecer. Ora, Bivar, a sua fama nós já conhecemos. Sabemos do seu proceder, o que você fazia desde quando você era do PT-RB e posteriormente fundou o PSL. Afinal, você só fez do seu antigo partido, que hoje fez a fusão junto ao DEM, formando o União Brasil, pelo fato da grande seara bolsonariana. E o que você fez nos estados brasileiros, em todas as regiões? Colou uma confederação, pegou figuras que ainda não estavam tão desgastadas do próprio MDB, do PSD e do PSDB, e fez uma mesclagem no partido. Só que o seu sustentáculo se deve somente ao conservadorismo liberal que impera em grande força no país. E União Brasil deu a ideia de patriotismo. Só que o seu fisiologismo, caso você tente colocar em sustentação de base, terá pouco tempo de duração. A curto prazo pode ser que dê certo, mas a longo prazo provocará grandes debandadas, principalmente se tratando de figuras que apoiaram o nosso presidente da República e, por via de regra, poderá de alguma forma ter uma grande limpa e migração até mesmo para o próprio PL, ou quem sabe na tão sonhada articulação pelo projeto da fundação do Aliança pelo Brasil, que de forma muito misteriosa não foi aprovada pelo TSE. O boicote está na cara de pau para quem quiser ver e estampado em todos os contextos. Ou seja, parece que a livre escolha de partido político está fragmentada somente para um lado, onde com toda certeza o Centrão está em conluio com as velhas práticas da esquerda progressista e deixa à direita a partidária. E no debate, o ex-presidiário de São Bernardo disse que o atual presidente da República, em todos os momentos, ele ataca pelo lado de que em toda eleição diferente aluga um partido e utiliza a bandeira do Brasil como uma plataforma eleitoreira. Em primeiro lugar, é preciso que entender por parte de quem está acostumado a apenas desfrutar das riquezas que esse país oferece, que defender os interesses da pátria e da soberania nacional significa abrir a economia de mercado liberal para que os investimentos estratégicos sejam aplicados de forma contínua em sustentação à capacidade de crescimento do país e preparar a semente do futuro para que os investidores venham de forma natural e o país seja atrativo mesmo em períodos de turbulência. Para isso, é preciso fazer o dever de casa e estar sempre à disposição da sociedade civil. Enfrentamos uma pandemia e números estratosféricos o Brasil superou, devendo-se ao fato de quando houve a diminuição da pandemia, foi retirado o auxílio emergencial e o Estado respeitou o seu limite de teto de gastos na respectiva proporção, sem permitir que a recessão voltasse. Por isso que nós enfrentamos
um período de inflação pós-pandemia, que foi a conta do fique em casa, do disparate do dólar. Mas em contrapartida, o governo não recuou. Aumentou as taxas de exportação e manteve os juros estáveis, aumentando somente para que as metas não ultrapassassem, mas sem frear a atividade econômica. Não é à toa que o crescimento do Brasil foi significativo e houve superávit nas contas públicas. E esse crescimento demonstrou que o PIB nacional tem a real competência para alavancar ainda mais, sem maquiagens e, acima de tudo, se fazer os ajustes necessários para que investimentos que sejam de forma estratégica possa ser o estopim do crescimento econômico, da reindustrialização e, mais que isso, do controle ideal do fluxo de capitais, sem que haja grandes quantidades de dinheiro na economia, provocando a inflação. Porque livre mercado, concorrência, estratégia, investimento e desburocratização torna o mercado mais competitivo e o país mais atrativo. E é por essa razão que o Estado brasileiro estava encolhendo na devida velocidade. E com esse governo, que pode ser que assuma, obtém proporções totalmente na contramão da forma ideal que era para a economia andar, onde apenas determinados grupos farão parte dessa disseminação que dará concentração na mão de poucos, e com isso o BNDES arcará com determinados prejuízos que, como consequência, decairão sobre a sociedade civil com alta carga tributária, visto que o Estado quer triplicar as suas despesas, porém sem atingir fonte de receitas. Por isso o desespero para retornar com o ICMS dos estados e com alguns impostos federais que são de nova tabela, que eles querem criar para taxar todo o mercado competitivo. Isso, com toda certeza, num período não muito distante, pode levar a taxa de juros para o maior número dos últimos 5 anos e meio. E a consequência, nós já sabemos disso, como investimentos fugirão do país. Afinal, dívida poderá ser trocada por dívida, e isso causará grandes transtornos à sociedade brasileira, onde uma economia que estava sendo a quinta de maior rentabilidade para investimentos e a nona do mundo, poderá ir para um ranking bem lá embaixo, e os grandes atrasos dos respeitos aos planos estratégicos de desenvolvimento dos municípios ficarem ladeira abaixo, onde, claro, recursos poderão ser liberados para municípios aliados do governo, mas em contrapartida não entregar os planos sequer nem na metade do que se prevê. Assim foi feito com o programa de atraso ao crescimento, que eles chamam de programa de aceleração do crescimento. Aceleração só se for da corrupção e do Estado loteado com a velha política partidária, que causam grandes desgostos e institucionalizam a corrupção como algo normal. Um abraço a todos. Conjuntura Política e Econômica, sempre com você. Se inscreva no canal, deixe o seu ok e vamos que vamos continuar a fazer nossa parte em defesa de nossa pátria, do nosso conservadorismo e do nosso ideal. Um abraço.